Dale, 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 bom dia, boa noite, boa tarde, fala Render People! O negócio é o seguinte, hoje o vídeo é sobre esta cena aqui que eu vou compartilhar com vocês. Não é essa mesmo, porém, vou botar ela maior aqui, ó. Vamos lá, que cena que é essa, gente? É uma cena que eu fiz, uma cena na Grécia, né? Eu imaginei, eu queria fazer uma cena lá com o pôr do sol da Grécia, fiz toda a modelagem aqui de acordo com esses elementos, com as referências que eu peguei, de como seria essa imagem, né? Se ela tivesse realmente lá na Grécia. E daí, depois de ter postado ela, muita gente me perguntou também, tipo, poxa, ficou muito natural a luz do BG com a luz que está iluminando a cena, e perguntaram como é que você fez isso, usou HDRI, usou o Sun, usou o Sky, como é que você fez isso? E daí hoje eu vou te contar um segredo, eu não usei nenhum HDRI, e nenhuma luz, e nem um Sun. Eu vou te contar daqui a pouquinho, eu vou te mostrar tudo isso aqui agora na prática em 2 minutinhos, tá? Mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal, adiciona o sininho aí para você ser notificado sobre os novos vídeos. Curte, galera, curte o meu vídeo aí se você gostou, obviamente, mas se você gostou, faz um esforcinho e curte o vídeo porque é importante para mim, assim o YouTube começa a ranquear aí para poder mostrar que realmente ele tá sendo conteúdo que é bom para você, que você tá gostando, relevante, essa é a palavra, com relevância, né? Mas vamos lá. E daí, gente, eu vou dizer que eu criei uma técnica minha, talvez já exista, talvez você até use, mas eu nunca tinha visto antes. E eu acabei por criar uma maneira de quando a gente tem uma sacada, uma varandona, ou mesmo uma cena externa de piscina e tal, e dá para um horizonte, ou para uma imagem bonita, para um pôr do sol, principalmente, a gente utilizar essa técnica para conseguir capturar essa luz, porque nem sempre a gente consegue um HDRI que tem o mesmo tom do BG que a gente quer, ou a luz está na mesma posição e direção. Então eu tive que meio que inventar isso aqui, e é assim que saiu, olha só. Vamos lá, eu vou abrir aqui agora a minha cena do 3D Studio Max. Como vocês podem ver, é uma cena bem simples, ó, não tem nada. É só um piso, a muretinha aqui com as grades e, claro, o layout todo de como seria esse balcony aqui, né? E daí eu coloquei uma câmera aqui, que fica direitinho pra lá, ó. A minha câmera já está, inclusive, com isso aqui ativado, olha só que importante. Horizon Line, tá vendo que tem uma linha que não está aparecendo aqui agora, e quando eu clico, ó, pum, mostra onde é que é o horizonte da câmera. Isso aqui muita gente erra quando coloca um plane com BG, porque o horizonte não fica no lugar certo, né? Então isso aqui é uma maneira de você saber exatamente onde colocar o horizonte para não ter erro, para sua imagem não parecer voando nem torta, tá? Então vamos lá. Uma vez que eu tenho isso, eu já adiantei o trabalho aqui, botei umas luzinhas aqui, ó, nas velas e tudo mais. Eu vou gerar um preview para você ver como é que está. Eu vou desligar o displacement aqui, porque não é necessário agora para esse teste que a gente vai fazer. Eu vou ligar aqui interativo e você vai ver o que tem de luz nessa cena, tá? Que inclusive eu poderia desligar, porque não é sobre isso, né? Mas eu coloquei uns pontos de luz ali, só para dar o clima ali. Eu vou inclusive desligar elas mesmo. Mas vamos lá. Só para você ver que o que está iluminando essa cena é nada, tá tudo preto, olha só, é um breu mesmo, tá? Essas luzinhas aqui eu coloquei depois, eu tô fazendo o caminho inverso aqui, foram só para preencher. Mas como você pode ver, não tem nada, é preto, por quê? Porque se a gente vier aqui na configuração do render, vier aqui em Scene, ó, o Scene Environment está buscando do Environment Tab, que é, se apertar o número 8 do seu teclado, ele abre isso aqui, e o Environment do Max tá preto, tá vendo? Que poderia ser também aqui a Single Map, se eu mudar isso vai ficar tudo branco, você vai ver, ó. Beleza, iluminou branco, mas eu não quero branco, eu quero que fique tudo preto mesmo, porque eu não quero que haja influência nenhuma, porque eu vou mostrar pra vocês como vocês vão iluminar sem usar isso aqui, e sem usar o HDRI, tá? Vamos lá, tá dessa maneira aqui, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui só pra selecionar as luzes, então,
Eu vou mutar essas luzes, vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Desligar, deixa eu desligar dessas velas aqui também, desliguei. Eu acho que agora todas as luzes estão desligadas, tá vendo, ó? Agora o que tem ali mesmo são um material de foguinho ali só das velas. E é por isso que ainda tem esses pontinhos aqui, mas senão estaria completamente no breu, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria fazer é que essa cena fosse, então, na Grécia, né? E pra isso, eu vou dar uma dica pra vocês de um site. Muita gente me pergunta também onde eu consigo imagens de BG e tal. E muitas vezes eu vou lá no Google e digito mesmo, Skyline New York. Poxa, vai aparecer várias imagens em alta resolução, mas tem um site que eu geralmente baixo, que é esse aqui, ó. PX Here, Pixel Here, né? Mais ou menos eu acho que é isso. Pixelhere.com, pxhere.com. E nele a gente tem várias imagens free. Você só tem que fazer um cadastro, tá? E tem um limite aí para baixar por dia, mas enfim, são várias imagens. Ó, por exemplo, você vai clicar nessa imagem aqui, ó. Você pode baixar ela. Olha só, ela tem 16 mil pixels. Quase 17 mil pixels. Então, quando você for baixar, você pode baixar em 1920, tal, nesses tamanhos todos, ou original size. Se for baixar em original size, olha só, tem 27.5 mega e ela tem esse tamanho aqui, ó, 16, quase 17 mil pixels. Quando eu clico aqui, vou abrir ela, olha só, em altíssima resolução para você poder, de repente, utilizar de BG ou de qualquer outra coisa que você esteja precisando de imagens em alta resolução, tá? Eu vou fechar isso aqui, que não é o caso agora, mas vamos lá, eu procurei aqui por Greece, por exemplo, e daí apareceu várias imagens aqui que tem a ver com a Grécia. Olha só essa aqui que bacana. Poderia ser assim o meu background, né, para aquela sacada. Poderia ser outras. Olha que lindo isso aqui, cara, eu não tinha visto essa. Bem interessante, poderia ficar muito bonito mesmo esse clima, né? Enfim, tem várias aí, você pode procurar, voltar aqui e continuar procurando. Bem, essa dica aqui do site é só para você saber de onde eu consegui o background. Eu vou fechar isso e vou abrir meu Windows Explorer aqui. O que importa é que eu baixei esse cara aqui, ó. Eu queria que a minha sacada, meu balcone ali da Grécia, estivesse com essa vista, exatamente essa vista, tá? E portanto, o que eu fiz? Baixei essa imagem. E a primeira coisa a se fazer para colocar um background é você notar algumas coisas. É baixar uma imagem em alta resolução, de preferência, e você vai ver o tamanho dela. Ela tem 5.570 por 3.840. Então você vai lá para dentro do 3D Studio Max. Vou botar aqui em planta, tá, gente? Eu vou criar um plane. Plane. E vai ter aquelas dimensões. Volto lá. Que tamanho que é? 5760. Então eu vou vir aqui em 5760 por 3840 por 3840. Legal, eu já tenho aqui uma imagem com a exata proporção da minha imagem. O que importa não é o tamanho, porque eu posso escalonar isso aqui e não tem nada a ver, tá? O que importava ali pra mim é a proporção ser idêntica àquela. O que eu vou fazer? Eu vou rotacionar isso aqui, deixa eu desligar isso aqui. Eu vou rotacionar essa imagem, vou colocar ela aqui na minha frente, ó. Quando eu for ver aqui, ó, onde é que tá minha imagem, meu Deus? Sumiu, desapareceu? É porque eu coloquei no lado errado. Vamos, tá como luz aqui, ó, vou colocar em geometria, vou poder selecionar ela, né? Eu vou dar um rotate aqui, vou dar um rotate nada, eu vou vir aqui e vou colocar aqui na frente, ó. Então agora eu realmente estou vendo ela, vendo, ó. Ela tava rotacionada, o lado inverso. Uma coisa que você pode fazer para isso não acontecer, para saber qual é o lado certo, porque aqui tá preto, né? E na verdade esse é o lado que vai aparecer a luz. Eu gosto de, nesses planos de background, dar um shell, assim, ó, porque daí eu boto um shell, sei lá, de 50 centímetros e pronto. Porque daí vai ser aplicado, não importa qual lado fica, e quando tiver em planta fica mais fácil para eu poder selecionar, porque tem um volume, tá? Então vamos lá, ó, tá aqui o nosso plane. Eu vou dar um scale nele aqui. Vou até deixar só ele sozinho, porque o que importa aqui agora é a gente criar um material para ele. Eu vou vir aqui em Material e vou criar um Corona Light Material. Seleciono ele e aplico o meu Corona Light Material. E daí eu vou carregar aquele mapa que eu acabei de baixar neste lugarzinho aqui, ó, No Map. Yes, Map. Como é que vai ser esse map? Pode ser um Corona Bitmap, pode ser um bitmap normal, mas eu vou colocar um Corona Bitmap porque tem mais controle, se eu vir a precisar, tá? Então eu vou vir aqui e vou baixar a imagem que eu acabei de colocar. O que aconteceu? Um Corona Light Material texturizado com aquela imagem que a gente baixou.
Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele e ele não aparece aqui no meu plane. Por que que ele não aparece, gente? Porque eu não sei por quê. Porque a cor aqui, ó, tá branca. Apesar de que o que tá valendo é a imagem, quando aqui tá branco, ele fica estourando a luz, tá? Então a gente coloca preto. A gente clica nela aqui e faz ela aparecer, ó. Tum, tá? E muitas vezes quando a gente tá com branco aqui, ó, ela desaparece. Eu não sei por quê, tá? Mas a gente deixa preto. Que não vai influenciar em nada, porque o que tá valendo é a textura que a gente colocou, tá? Então legal, eu já tenho uma textura. A outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, ó, vou vir aqui bem de frente mesmo, não tô mais na minha câmera. Coloco no Move para eu poder mover ela. E daí a primeira coisa que tem, eu vou colocar esse gizmo, esse target, bem no horizonte, para ficar mais fácil eu mover a minha imagem, tá? Então eu venho aqui, ó, Affect Pivot, e clico isso, e trago aqui exatamente para minha linha do horizonte, ó. Venho aqui, ó, pronto, está exatamente no horizonte da minha imagem. Desclico, pronto, agora quando eu mover eu sei que está no horizonte. Então quando eu clicar aqui, ó, na câmera, Shift F, se eu der um F3, ali está meu horizonte, então eu só simplesmente alinho aquilo ali com isso aqui, pronto, eu já sei que a minha imagem está exatamente no horizonte onde deveria estar. E uma vez aquilo ali, agora eu só preciso tipo escalonar ou não, entendeu? A minha imagem, eu queria que ela tá invertida porque ela tá ao contrário, então eu vou rotacionar aqui para ficar igual a imagem certa. A imagem certa é isso aqui mesmo. E daí, aqui em cima não vai ter imagem, nem aqui embaixo, então eu preciso dar um scale nela, até ela compensar a imagem toda. Pronto, ela ficou desse jeito. Se eu der um Unhide All aqui, ó, pra gente ver a nossa... Então eu posso agora mover aqui pro lado, eu quero o sol mais pro lado, mais pra frente. E a gente tem um Light Material, então esse Light Material vai iluminar a cena. Vamos ver como é que tá assim por cima sem fazer ajuste nenhum, tá? Eu vou vir aqui, ligar o meu interativo, que tava tudo escuro e preto. E já vai começar a dar um arzinho da graça, você vai ver. Olha que legal, já tá sendo iluminado pelo nosso plane, gente. Olha que bacana. Mas de repente não tá com esse poder todo de iluminação, então a gente pode vir aqui e tentar aumentar isso aqui, não sei, vamos ver. Vou botar 3 aqui só pra ver o que vai acontecer, porque ela vai dar uma estouradinha também, mas ó, começa a iluminar mais, de repente é 2. Só que eu queria que ficasse mais quente também. Uma coisa que você pode fazer é clicar aqui, como eu coloquei um Corona Light Material, Corona Bitmap, a gente pode... Não, tá tudo certo aqui, na verdade, porque eu vou voltar aqui, ó. Opa! Tá dizendo pra emitir luz, né, que é o que eu quero que aconteça. A intensidade tá 2, de repente tá legal. E agora a gente tá iluminando aquilo ali. Eu só tô achando que, de repente, ela tá mais azul do que aquilo ali. Provavelmente por causa da pós que eu tô usando aqui, ó. Se eu desligar o LUT, ela vai voltar. Eu vou até desligar o LUT aqui agora pra gente poder ter uma coisa mais fiel, tá? E eu podia dar uma esquentadinha aqui nesse BG aqui. Como é que eu faço isso? Eu podia pegar aqui esse bitmap e adicionar aqui um Corona Color Correct, por exemplo. Posso fazer isso. Então tá lá. Ilumina. Vamos ver como é que tá o nosso renderzinho. Ele tá acontecendo aqui no mesmo tempo enquanto eu tô mexendo tudo isso. Eu podia dar uma esquentada, que é a temperatura de 6.500. Imagina eu botar 9.000. Olha que bacana. Ele já vai dando uma... Olha só. Ele já ficou mais quente, tá? Eu acho que isso aqui tá mais próximo do que eu queria. Então a gente tem um background mais quente, que já tá iluminando a cena aqui, gente, ó. Então a luz que eu precisei fazer, na verdade, é um plane com Corona Light só. Simplesmente isso. Só que ainda tá escuro. Se a gente for comparar aqui com a imagem que eu fiz, poxa, a gente tem uma luz toda atuando aqui, claro. Daí eu vou te dizer como é que eu fiz isso, tá? Continuando, eu vou dar um stop aqui. Eu tenho várias imagens de vitrine, assim, sabe? Porque uma coisa que eu poderia fazer seria colocar um plane... vamos lá, eu vou mostrar aqui a cena pra vocês, né? Eu poderia, de repente, eu tenho aqui o meu BG aqui na frente, e aqui atrás, poxa, pra iluminar vindo luzes aqui de trás, eu poderia colocar várias luzes de repente, ou colocar mesmo uma janela com coisas ali. Só que o jeito mais prático que eu acho de simular como se realmente tivesse uma janela aberta aqui atrás, como se fosse a janela do hotel, ou do restaurante, ou da casa mesmo dessa sacada, eu decidi que fica mais rico, há uma iluminação muito mais rica quando a gente utiliza uma textura. Então vamos lá, da mesma maneira que o nosso background ficou lindo iluminando aquilo ali, o que eu fiz, né? Vou criar um plane aqui agora, ó.
tum, tum, de novo, tá? Um plane. Eu vou botar uma proporção aqui de 1920 por 1080. Tá? Vamos lá, o que a gente tem aqui? Um plane de novo, eu vou adicionar ele aqui, ó. Virar ele 90 graus. Eu vou também dar um shell. Vai ficar mais fácil a gente selecionar ele. E a gente não ter erro, tá? E daí o que eu vou fazer, gente? Eu vou adicionar nele uma textura. Como eu disse. Ó, eu vou pegar e mostrar a imagem aqui da textura aqui, ó. Olha só quantas nuances a gente teria aqui, então, de luzes quentes aqui dessa vitrine, mas também tem uns reflexos, tem essa parte da platibanda meio azulada, um cinza aqui do piso, então tudo isso deixa a iluminação mais rica, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso aqui, e de novo, esse material nada mais é do que igualzinho aqueles que a gente fez ali para o BG, tá? É só um Corona Light Material, tá aqui, ó, tem um Color Correct se a gente quisesse mexer, e vamos lá, onde é que eu vou encaixar isso aqui, gente? Eu vou colocar atrás da minha câmera, porque eu quero que isso aqui ilumine a nossa cena aqui, ó, atrás da câmera, como se tivesse uma porta de um restaurante, ou, como eu já disse, do hotel aqui atrás, iluminando isso, tá? Então vamos lá, eu vou voltar pra cá, e agora sim eu vou dar um outro preview, pra gente ver como é que tá saindo isso. Então, além do nosso BG iluminando a frente, a gente tem também essa janela, que é meio que uma vitrine ali. Eu escolhi aquela vitrine porque é uma que pareceu que ia trazer luzes bem legais, tá? Olha só, então ela já começou a trazer luz aqui pra frente, tá vendo? Ó, já tá bem legal. Porém, a luz texturizada aqui, ó, eu vou aumentar, vou botar aqui 3, vamos ver o que vai acontecer. Pra dar uma clareada maior. Ó, já clareou um pouquinho mais, tá vendo como deu uma esquentada aqui nesse banco, já tal. Só que assim, ó, quando a gente coloca uma textura num plane com uma Corona Light Material no caso, né? A gente tem uma opção muito legal que é mudar a direcionalidade aqui, ó. E por default vem 0. 0, a luz ela vem bem difusa, tá? E quando a gente vai aumentando essa direcionalidade, ela vai apontando mais a luz e vai ficando mais como uma lanterna. Então assim, ó, se tivesse uma janela realmente aqui atrás, com certeza a luz de repente viria mais direcional e não tão difusa assim como se fosse do próprio background, né? E daí eu vou fazer o seguinte, a direcionalidade dela aqui eu vou colocar 0,5, só pra gente ver o que vai acontecer. Olha só que interessante, agora sim parece que tem uma janela aqui atrás iluminando toda essa cena, tá? E daí eu posso de repente diminuir um pouco a intensidade, até ó 2, pra não ficar tão forte. Mas foi legal porque ela começa até a gerar sombras. Com mais direcionalidade, a sombra fica mais marcada, tá? Então a gente já colocou uma luz aqui, uma luz de lá. E daí para iluminar isso eu usei... Praticamente poderia estar já bem legal essa luz, tá? Tá dando um autosave aqui, por isso que tá demorando. Mas assim que terminar ele já vai pingar já com esse tempo todo. Enquanto tá dando autosave ela tá renderizando, tá? Eu achei ela um pouco... muito homogênea, né? Ó, foi o que eu disse, ó. Então assim, ó, um pouco homogênea. E a luz tá vindo desse lado lá no nosso background, né? Eu queria reforçar uma luz meio lateral, meio que como se tivesse um sol nesse canto aqui, tá? E para fazer isso, olha só. Eu vou dar um stop aqui e vou usar um outro plane também com Corona Light Material, só que dessa vez com uma vitrine mais na cor, naquele tom ali, tá? Daí o que eu fiz? Eu vou pegar aqui, ó, aquela imagem ali é quadrada, né? Então eu vou pegar aqui, vou criar um novo plane, vou vir aqui, mais ou menos quadrado assim, ó. Essa proporção não precisa estar exata, porque a gente não tá vendo ela, né? É só uma fonte de luz. E eu vou aplicar isso aqui, ó. Apliquei isso aqui. Vamos rotacionar também. Vamos aplicar um shell aí, ó. Eu venho aqui. Opa! Aponto isso mais ou menos aqui no lado, que eu queria que isso aqui... Só que eu não posso ver isso, né? Eu posso diminuir um pouco, de repente. Deixar mais perto aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Olha a gambiarra, gente. Não é gambiarra, são 3 luzes. A gente tem uma na frente e uma lateral aqui, ó. A gente ainda tá vendo ela, então eu vou trazer ela um pouco mais pro lado. Vou fazer isso aqui em planta que vai ficar mais fácil. Só trazer mais pra cá, tá? E daí o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou vir aqui e vou dar um Start IR aqui pra gente ver como que essa luz tá afetando ou não tá.
Acho que ela vai dar uma... A ideia é ela trazer um calor para aquela lateral, tá? Beleza. Ela ainda não foi o suficiente, porque a intensidade dela provavelmente tá baixa. Eu vou vir aqui, ó. A intensidade dela tá 1, eu vou botar 5. Eu vou mexer na direcionalidade dela, eu vou botar aqui, ó. Não é aqui, desculpa. Dentro aqui, né? Da luz. Direcionalidade dela eu vou botar assim, ó, 0,6. Pra ela dar uma marcada mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Até parece que tem um sol vindo de lá, tá vendo? Se a gente for ver aqui, ó, tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Vamos deixar isso aqui 0,8 pra gente ver como é que vai ser. Começou a ficar tão direcionado que não chegou a fazer sombra aqui. Então a gente tem que deixar isso aqui mesmo 0,6, 0,5, tá? Pra ela ter uma abertura, né? Pra inclinação da luz vir e descer. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ficou bom. E eu acho que a gente tem que diminuir um pouco essas que tá vindo de trás, porque é isso que tá lavando, tá? Se de repente eu botar aqui, ó, 0,5, vai ficar tudo mais escuro, a luz vai estar mais vindo da frente mesmo. Ó, bacana. Então a gente tem a luz vindo de trás, mas a nossa fonte principal de luz, que a gente sempre tem que ter uma fonte principal de luz, é daqui, ó. Então a gente tem uma luz vindo, tá tudo bem legal. Talvez eu só não tenha que ter esse sol aparecendo aqui, eu tenho que pegar esse plane, minimizar aqui, e tirar ele da minha tela, porque a luz não estava aparecendo na tela, então a gente vai voltar isso aqui mais para cá. Agora sim. Agora a gente tem uma parte que não tem o sol aqui. O sol está realmente vindo do lado para condizer com esse plane que eu coloquei ali. Gente, eu dei uma dificultada colocando esse terceiro plane para criar esse rastro de luz aqui com uma direcionalidade de 0,6, tá? Não é necessário fazer isso. Mas olha como enriqueceu assim, ó, a lateral dessa parede, essa almofada aqui toda, né? A gente tem esse rastro, então acho que agora deve estar bem parecido, ó, tá muito parecido com o que eu fiz na primeira vez. Repetir aqui agora para mostrar para vocês, tá? Se vocês acham que o BG tá meio que estourando, volta aqui, esse é o BG, a gente vai ver aqui a intensidade dele tá 2, vamos botar 1,5, só pra gente ver como é que vai ficar. Mas lembrando que isso aí vai diminuir toda a iluminação um pouco, né? Vou ligar o LUT aqui para dar um contrastezinho maior. Gente, olha só, temos aqui agora o nosso render iluminado, sem usar HDRI e sem usar de fato luzes, né? A gente está usando luzes porque o Corona Light Material, aplicado numa geometria, ele é exatamente igual a uma luz, né? Mas, porém, a gente usou ele de uma forma que ele tem riqueza de nuances nas luzes, né? Então, ao invés de ter só uma luz lá com uma cor laranja, a gente tô usando aqui texturas que são fotos que trazem toda essa riqueza de iluminação para nossa cena, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse truque aí, dessa maneira de criar uma iluminação. Principalmente você pode utilizar ela quando vocês tiverem aí, como eu disse, uma sacada, uma piscina, alguma coisa onde você tá preocupado com a vista, tá? Eu faço muitas imagens onde a gente tem a vista do projeto como o grande protagonista da imagem, e é dessa maneira que eu faço para iluminar, porque eu quero que a foto que a gente tem muito bonita do lugar, seja uma praia, seja uma floresta, seja lá o que for, como eu quero trazer daquela foto para dentro da nossa cena 3D, todas as nuances de cores, todas as intensidades, todo o clima, todo o mood, toda a sensação e sentimento, essa ainda é a melhor maneira de fazer isso, porque tu tá realmente arrancando de lá e trazendo para dentro da sua cena, tá, gente? É isso, eu espero que vocês tenham gostado aí desse método aí de iluminar. Não é o convencional, mas quebra o galho, né, gente? Dá pra dar uma... Fica bonito, olha só, gente. Não tem nada, não perde nada para outros tipos de técnicas de iluminação. Que é isso? Até a próxima, galera.